começando hoje nosso querido conteúdo de cálculo 3, que está no cálculo 2. Aí lá no cálculo 3 seu, vocês vão ver o quê? Cálculo 2. Cálculo 2, legal. Legal, né? Enfim, é isso, tá, gente? Quero ver. Então, o cálculo 3 está aqui. Nós vamos ver metade do conteúdo de cálculo 3, agora é inteiro. Então, a primeira coisa é você entender o tipo de conteúdo a ser tratado. Nós temos dois grandes conteúdos. O primeiro grande conteúdo é a parte de equação diferencial. Então, equação diferencial agora é o seu queridinho da vez. Que nós chamamos de ED. Né? Então, nós vamos trabalhar com equações diferenciais. Por quê? Porque, gente, tem várias situações das engenharias, da física, da parte de exatas em si, que são modeladas matematicamente por equações diferenciais e que a gente vai precisar resolver para encontrar algumas coisas, certo? Um que é muito famoso, né, é esfriamento de uma barra. Então, você está com uma barra lá, metálica, e ela vai se resfriando ao longo do tempo. Então, a temperatura dela, que vai se resfriando ao longo do tempo inteiro, segue uma equação diferencial. Então, a gente precisa agora entender o que é uma equação diferencial e, o mais importante, como a gente vai resolver ela, tá? Porque os modelos mesmo, eles já vêm para você. Geralmente são os gênios que modelam matematicamente, sabe? Tipo, o que Einstein fazia era isso. Modelar matematicamente usando equações diferenciais, tá? Quem assistiu Uma Mente Brilhante aqui? Assistiram? Tem um grande matemático famoso, né? Conta a história dele. E era meio doido, assim, né? Ele chegava, por exemplo, tem isso no filme, muito legal, quem quer assistir, recomendo. Ele chegava assim no quarto dele, tinha uma janela de vidro, ele ficava vendo os pombos se movimentar assim embaixo de uma árvore, e ele ficava escrevendo um monte de equação diferencial, modelando o comportamento dos pombos. Sabe umas coisas assim? Então, geralmente, quem faz os modelos são mais gênios, assim, né? Ou então você vai trabalhar com uma equação diferencial no mestrado, no doutorado. Mas a nossa função aqui nesse curso é mostrar o que é uma EDO e resolver a EDO, não modelar uma EDO, tá? Porque é muito difícil modelar. Então, a gente tem que entender o que é equação diferencial. Basicamente, é uma equação em que as variáveis são as derivadas. Então, pode ser a função também dentro da equação diferencial, mas basicamente tem que ter derivada como uma variável. Então, a derivada, ela está implícita, entende? Eu não sei quem é a derivada. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma equação diferencial. Por quê? Porque y são duas linhas, a derivada duas linhas dessa y, eu não sei quem que é. E eu sei que a derivada é dela, mas ela dá zero. Entende? Então, eu não sei que função que eu derivo duas vezes e eu somo uma função original da zero. Não sei. Corta. Não sei. De cabeça eu não sei. Então tem que ter algum método aí para eu resolver que me dê a solução. Qual vai ser a resposta aqui? O formato, né? A fórmula de y. Como que eu confirmo que eu fiz certo? Eu derivo duas vezes, coloco a derivada de duas vezes aqui, coloco somando com a função, então a gente dá certo. Deu para entender? Então eu não sei quem é a função, não sei quem é a derivada da função, e a pergunta é justamente quem é a função.
Se eu souber quem é a função, eu sei derivar ela quantas vezes seja necessário para colocar na minha equação exponencial. Tudo bem? Pode ter uma ou mais funções, tá? Nesse caso, poderia ser uma função exponencial. Pode. Pode ser seno, pode ser exponencial, sim, pode ter mínimo, pode ter qualquer coisa. Tá? Bom, então, como é que funciona a resolução disso? Né? Eu tenho que saber classificar a equação diferencial, porque para cada tipo de classificação tem um método diferente, ou métodos diferentes, certo? Então, se eu não souber classificar, eu não sei nem começar o negócio, entende? Vamos entrar nessa classificação aqui, ó. Uma equação diferencial, ela pode ser ordinária ou parcial. A ordinária, que é o que nós chamamos de EDOs, né? Equações diferenciais ordinárias, são a que nós mais veremos. A gente vai ver também as EDPs, né? Mas a gente vai ver menos. Aí, as EDPs, geralmente, elas são tão difíceis que a gente vê mais pro estrado quando a gente faz, tá? Mas a gente vai ver algumas que são mais simples. E já vai ser muito difícil, tá? Mas as EDOs são as mais fáceis de resolver, da gente ver na equação, é aquela que tem apenas uma única variável. O que eu quero dizer com isso? Que a minha y só tem uma variável t, por exemplo, x. Agora aqui, como faz sentido muito os modelos dependendo do tempo, é muito comum a gente colocar t ao invés de x, tá? Então, uma única variável. Y depende de uma única variável, por exemplo, t. Agora, quando que é uma IDP? Se a minha função y depende de mais variáveis, x, deslocamento, tempo, temperatura, sei lá o que mais. Por 3 aqui. Então, minha função depende de mais outras coisas, certo? Vai ficar mais difícil, obviamente. Também podemos ter sistemas de equações diferenciais. Isso daqui eu daria se nós tivéssemos um curso completo de cálculo 3, o que nós não teremos. Lembrando que tem metade do curso de cálculo 3. Então, isso aqui nós não teremos, mas esses sistemas estão caindo no decorrer do curso. Que jeito que eu vi caindo isso daqui? Nas disciplinas do Gustavo, que é a parte mais difícil para mim, que é a parte de estabilidade de construção. As lições dele, todas têm a ver com o sistema de equações diferenciais. Eu não tenho tempo para dar isso aqui, nem faz parte da nossa vida. Então, eu aconselho vocês a verem por fora, porque vocês vão ver isso aqui depois. Assim, como se fosse uma pergunta super tranquilamente para você, entendeu? Ah, você sabe sobre isso, entendeu? Professora, quanto você Sabe? Depois termina a mecânica geral, tem mecânica geral, depois tem mais duas, tem? Depois tem a do Gustavo, que é a estabilidade das funções 1 e 2. 2 semestres. É muito, muito difícil. Tá? Para mim foi uma das matérias mais difíceis de fazer, porque além da matemática ser muito difícil, você tinha que entender de mecânica também. Momento, importante, saber tudo sobre isso. Entendeu? Aí o negócio vai ladeira abaixo, dificuldade, entendeu? Isso é só o começo, né? Que era que junta tudo, aí você vai entender por que você está vendo isso daqui, né? Tá tendo lá na disciplina do Estado. Para você ter uma noção, em cada disciplina dele, ele dá duas apostilas de 100 páginas, 120 páginas. Cada um prova em número de apostilas. Imagina o que é difícil. Mas o que é teórica? Tem teoria e tem exercício horrível. Só se você não entende a teoria, você não consegue fazer exercício horrível.
Esse é o ponto. Ele já dá um gráfico, assim, de momento, de importante, não sei o quê. Se você não souber fazer. E aí ele chega nas formas demonstrando usando equações diferenciais, sistemas de equações diferenciais. Bom, então isso aqui é aconselho para vocês verem. Só entender o que é já é o suficiente. Porque o Gustavo dá a solução para vocês do sistema linear de equações diferenciais. Então, só entender o que significa. Basicamente, é pegar ali equações diferenciais e juntar e criar um sistema linear. Igual o sistema que a gente aprendeu linear normal. Tá? Bom, aí tem dois conceitos que a gente tem que saber sobre equações diferenciais, que é ordem e se a equação diferencial é linear ou não linear. A ordem da equação diferencial é só eu procurar a derivada de maior ordem, pronto, é aquela ordem, certo? Então aqui, ó, qual que é a derivada de maior ordem? Não é essa? Então eu posso dizer que essa é uma equação diferencial de ordem 2. Não é agora grau, né? Grau é quando está elevado a um número. Aqui eu vou olhar a ordem. Ordem da derivada. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Então, qual é a derivada que eu mais derivei vezes, assim, né? Na sequência. Então, foi essa daqui de grau de ordem 2. Né? De ordem 2, grau. Então, teria ordem 2. E o que é ser linear e não linear? É algo que você já sabia lá desde sempre. Que é quando a gente não mistura variáveis. Se as variáveis são as derivadas, então começa derivada, derivada zero, né? Então, de ordem zero, que é a própria função. De ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, etc. Eu não posso ter no mesmo termo derivadas misturadas. Senão ela vira não linear. Tá? Se a função for igual a essa, que é o que você já aprendeu hoje na sua vida, as derivadas são assim, são. Eu vou te ensinar esse tipo de função e as derivadas parciais, que podem aparecer também. Então, a gente vai aprender a derivar parcialmente, tá? Nesse curso agora. E para eu poder entender o que significa y, x, t. Então, estou derivando y com relação a x 2 vezes, ou derivando com relação a c, ou derivando com relação a outra variável. Então, agora as derivadas não estão sendo derivadas apenas de acordo com uma única variável t, mas eu vou derivar com relação a outras variáveis. Porque a função depende de outras variáveis e não só de x, ou só de t. Certo? Vai ficar mais claro quando eu fizer o exercício. Vamos então classificar, de acordo com o que eu coloquei ali, essas quatro. Só classificar. Essa daqui, ó, ela é uma equação diferencial, ordinária ou parcial? Ordinária, não é uma EDO. Essa daqui, EDO ou EDP? EDO também. Por quê? Eu poderia escrever isso assim, ó. Poderia? Então, eu não estou misturando derivadas, estou? Né? E as derivadas químicas. Então, essa notação de derivada aqui, gente, ó, vai aparecer o tempo todo para vocês. Derivada de y 2 vezes com relação a t 2 vezes. Então, a gente precisa entender essa leitura de derivada. Ela vem aparecendo com linha, ok, mas tem uma outra forma de denotar que é com esses desenhos aqui, lembram? Se não lembram direito, vou lembrar agora. Tem exercícios que não saem se não for nessa notação. Certo? Então, ela continua sendo uma
Ordem 2. Ordem 2. Eu derivei 2 vezes. Ah, eu pensei na Isso aqui não é quadrado. Isso aqui é derivada segunda de y. Com relação a t 2 vezes. Pegando de quadrado, na verdade. Tá? Derivada de y uma vez só. Com relação a t. Essa que eu lembro, né? Tá? Então, a nossa DO. Aqui, na D, é o quê? É DO. Por que DO? Porque a derivada só tem linha, quer dizer que depende de uma variável só. Então, você vem aprendendo até agora. Quando que não é como que eu venho aprendendo até agora? Quando vem assim, ó. Olha só. Esse D tá tortinho, tá vendo? Não é um 2, tá, gente? É um D tortinho. Esse D tortinho, como é que eu vou ler ele? Derivada parcial. Então, só esse daqui é derivada parcial de U, 2 vezes de U. U depende de x e t. Então, eu estou entrando ali, ó, x e t, na segunda, com relação a x 2 vezes. Então, eu poderia reescrever isso daqui assim, se quisesse, ó. Não é mais linha. Tá? E aqui, derivada parcial de U com relação a t. Então, U com relação a t. Essa é a forma de escrever derivada parcial sem usar linha. Se a função tem mais de uma variável dentro dela, então eu tenho que colocar aqui esses índices indicando com relação a quem eu estou derivando. Não tem mais aquela linha, sabe? O seguinte, se a função depende só de t, eu posso colocar y linha, y 2 linhas. Por quê? A derivada depende só de quem? De t. Então, eu colocando linha e 2 linhas, eu já sei com relação a quem eu estou integrando. Com relação a t, ou derivando com relação a t. Certo? Mas quando a função depende de outras variáveis, eu tenho que derivar y ou integrar, que seja, com relação a qual variável? Tem que falar com relação a qual variável eu estou derivando. Tem como derivar com relação a x, com relação a t, com relação a t. Vai usa. Entende? Então, ali, o olho está derivando x e t. Derivando com relação a x 2 vezes. E esse x, o x do t? Esse aqui está dizendo que a função depende de x e t. Agora, com relação a quem estou derivando, fala a parte de baixo. Somente o da A parte de baixo fala com relação a quem. Vem aqui, ó, derivada de U, onde U depende de quem? De x e t, mas derivei ela com relação a quem? A t. Eu coloquei U com relação a t. Então, eu quero dizer que não entra a linha. Tá? Certo? Nenhuma parcial, né? Parcial nunca tem linha. Colocou linha, 0 na prova. Lembra? Que é fatiga? Esse todo mundo viu? Que bom. Então aqui vai ser uma EDP. EDP. Por quê? Tem derivadas parciais. Certo? Quando tiver uma equação com 2 letras diferentes, seria a ordinária. Somente as 2 letras, igual tipo a B. Tem T e I. Lá. T e I. Aí eu sei que vai ser a ordinária. Agora, se tiver mais, aí vai ser a parcial. E na A? Eu tenho E na B? Qual a diferença que dá na B? É que ele não simplificou, né? Ele abriu a equação. Não. É a mesma equação. Mesmo tipo. É que na de cima ele não te falou
em relação a qual variável y se definida. Y depende de t, y depende de x, depende de quem. Mas eu sei que é uma única variável. Entende? Como que eu sei? Porque tem linha aqui, ó. Então eu posso escolher ela que eu quiser. Eu posso escolher o t para colocar dentro do y. Também aqui eu posso escolher o t. E na B? Na B, ele usou t quadrado, t sendo de t. Então ele está analisando que a y depende de quem? De t obrigatoriamente. Aqui ele me deixou à vontade, porque não tinha um t aqui antes, né? Então eu poderia escolher à vontade. Mas esses são semelhantes. Ó, eles são duas linhas e são duas linhas. Y normal e Y normal. Também é variável. Exato. Tá? Então, o t é a variável dentro do y. Certo? Ele não é classificado como variável da EDO. Certo? Ele é a variável da função. Mas a variável da EDO é sempre os y. Entende? Veio. Na verdade, não. Pode ser outra letra. Pode, aqui eu usei o U. E na verdade as letras que são usadas não são X. São H maiúsculo, G maiúsculo, os outros meio usados, entendeu? Então, isso aqui é bom entender que a gente está plantando com um capim verde Y, mas que o capim pode ser rosa algazão, pode ser laranja, as letras do alfabeto. Então, isso aqui ela estende com qualquer letra, né, gente? Tudo bem? Beleza. Classificamos aqui de ordem de T. Agora, vamos ver se ela é de qual ordem. A primeira é de qual ordem? Tem derivada de maior ordem, que é 2. Então, segunda ordem. Essa também é de segunda ordem, né? Essa daqui. Qual que é a maior derivada que eu tenho? Vou contar, exato, o xx. Eu derivei duas vezes aqui com relação a x e depois com relação a x de novo. Aqui eu derivei uma vez só com relação a t. Então aqui também é segunda ordem. E aqui, terceira ordem. E falta dizer se é linear ou não. A primeira é linear? Sim, porque não mistura as variáveis que são duas linhas. Então aqui é linear. A de baixo linear, mistura? Linear. O linear é se mistura variáveis. Quem são as variáveis da equação diferencial? Geralmente está usando a letra y, né? Então, no mesmo termo, não pode ter, por exemplo, y e y. Mas pode ser somado. Somado, não, multiplicado. Somado e traído pode. E não pode multiplicado nem dividido. Que aí torna o mesmo monômio, né? Elas não podem estar no mesmo monômio. Certo? A de baixo é o quê? Linear. Linear. Então, também não está misturando. Veja que o t não entra como variável nessa contagem, né? Então, não confundam a variável da EDO com a variável da função. São coisas diferentes, tá? Aqui, misturou? Não, também. Não é linear. E aqui, misturou? Sim, misturou. Então, essa aqui é não linear por causa desse termo aqui. Tudo bem? Deu para dizer? Gente, aqui nós estamos começando do zero. Se eu não entender isso daqui, você vai ter mais
Então, presta muita atenção. Tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, agora que a gente já sabe classificar, a gente vai aprender a resolver os tipos de EDO. Então, vamos aprender a resolver EDO de primeira ordem linear. Só tem Y, então, linha. Porque ela é EDO, depende de uma outra variável. Então vai ter linha, né? Poderia não ter linha, porque pode vir no formato assim de escrita, não pode? Ó. Então o máximo que vai ter é DY/dt, né? Que é derivada de primeira ordem. Não pode ter mais do que isso. Eu coloquei aqui 4 sem 5 para você aprender a resolver uma EDO. Aqui, ó, derivada de uma função y dá 0. Eu quero saber qual é a resposta que eu quero assumir. A resposta é sempre quem é a função y. Então, essa é a pergunta sempre na EDO. Quem é y? Certo? Quem é a função y? Então, se eu tenho a derivada e quero achar y, qual é a operação inversa da derivada? Integral? Então, vamos integrar os dois lados. Eu nem vou colocar com relação a quem, né? Porque é só um... Eu nem precisava colocar integral dos dois lados. Você já sabe que está integrando. É igual quando a gente tem o g' e coloca o g, sabe? Lá na integral por partes. Você já sabe, né? Então... integrei a derivada, eu vou ter quem? Integrei um zero. Que aparecer aqui? C. Onde a constante tem o valor real. Então, pronto. A minha função é uma função constante. Certo? Fácil. Aqui. Eu quero achar y, como é que fazer? Integrar os dois lados. Aqui a gente não precisa ser tão formal, colocar integral, linha, dt, né? É só uma indicação que eu estou integrando. Então aqui, integrar uma derivada vai dar y. Como vai ter t agora, então eu estou colocando de quem? Qual é a variável do y? Que é t. T quadrado é t por 3 mais t mais c. Onde c é um valor real. Pronto. Resolvi a minha equação diferencial ordinária, o que é dar a resposta em a função y. Tudo bem? Até aí, tranquilo? E aqui, como vai ficar? Mesma coisa. Então, de T eu vou colocar. Como aqui ele não me indicou quem que é a letra, eu posso escolher o que eu quiser. Pode ser T, pode ser X. A gente está usando sempre T. CT mais K. Outra constante aí. Onde CK pertence a unidades. Sim ou não? Dúvida? Não? O que aquele K significa? Uma outra constante. Né? Sempre o império para uma constante. Como já tinha uma constante, então eu tive que colocar uma outra. E aqui, como ficaria? Eu vou pôr direto. Integral disso é isso e integral disso. Como que eu faço? Partes. Logo, você está começando a perceber que todas as técnicas anteriores de integração vão entrar onde? Aqui. Então, a gente termina de resolver aí. Porque você já sabe. E é o professor de engenharia vai te falar. Resolve aí, você já sabe. Entendeu? Vai ser assim.
Alguma dúvida? Tem tranquilo? Por que foi tão fácil de resolver essas EDOs? Não é fácil. Porque, gente, eu não misturei Y' e Y na EDO. Eu coloquei só Y' aqui, quarto bim. Se aparecer um Y, aí. Né? Por exemplo, vamos colocar aqui um 5. Resolva Y' mais 2Y igual a T. Esse aqui não tem como integrar o total. Apareceu uma Y. Não tem como resolver desse jeito. Então entendam que na EDO de primeira ordem linear, se não aparecer o Y, é só integrar os dois lados. Era tipo aquela definição que você passou nas aulas antes, né? Você falava que não tem uma função Y, então você conseguiu usar. Tipo isso. Mas eu posso botar também tem só uma variável. Agora, com duas variáveis, aí já não tem como fazer assim. E aí começa a entrar então as técnicas. Que eu vou te ensinar a primeira hoje. Certo? Vou escrever, eu acho que umas 5, 6. Antes vamos ver a primeira e depois entender o que eu quero dizer. Porque ele resolve uma gama de situações que são muito comuns assim, cair na engenharia, tá? Isso aqui é o primeiro e mais importante método de resolução. É o que mais vai aparecer para você, o que mais vai cair. Nesse sentido, a importância, né? Então, vamos supor que eu tenho que resolver isso daqui. A primeira coisa que você faz é pegar a notação de D e transformar uma linha. É um pouco mais fácil para você enxergar, né? Nem precisaria, mas eu sei que você sofre um pouco, então eu vou colocar isso ali. Então eu quero resolver essa EDO, certo? Ela é linear, ela é de primeira ordem, é uma EDO, então eu já sei que esse método vai resolver essa EDO. De jeito. Eu vou observar se aqui tem o número 1. Vou começar. Tem o número 1? Tem. Então posso continuar. A primeira coisa a fazer é multiplicar. Bruno, se eu não tivesse que aplicar, Se não tivesse, tinha que multiplicar ou dividir a EDO até, né? O T, por exemplo, aqui eu divido tudo, tá? Então, eu estou supondo aqui, como ele me deu a letra de Y, eu estou supondo que é T, tá? Poderia supor que era X. Então eu vou levar todo mundo para T, tá? Então a primeira coisa, já está no formato que eu quero, que é o 1 aqui? Já. Então eu posso multiplicar a EDO inteira por um fator integrante, gama de T. Ok? Então vou pegar a EDO inteira e multiplicar por gama de T. O que é gama de T? É uma função auxiliar. É uma função auxiliar
que eles estão chamando de fator integrante. Estou integrando, não de integrar, tá, gente? Estou colocando dentro da minha EDO um fator que não existia. Então, por uma função que eu nem sei quem que é. Tá? Aparentemente está dificultando o problema, né? Eu tinha problema de ter que achar o Y, agora parece uma gama, né? Então, bom. Olha só se essa vez, gente. É aqui que mora hoje a questão. Eu tenho que achar gama, tá? Então, eu tenho que descobrir quem é gama. Para fazer isso, eu vou... Lembra aquele negócio de completamento de quadrados? É mais ou menos isso daqui, mas não é de quadrados. É um completamento de regra do produto. Olha só. Eu vou considerar uma regra do produto. Veja que, se quem acompanha Y' tiver o 1, aqui não será sempre igual. Essa parte. O que vai mudar é o quê? Essa parte. Aqui sempre será igual. Então, qual regra de produto que eu vou considerar? Essa daqui, ó. Gama vezes Y', que é derivada do primeiro, são duas funções, vezes segundo, mais primeiro, vezes derivado do segundo, correto? Eu considero que é essa a regra do produto. Por que eu estou pegando isso? Porque, gente, não rola. Por que não rola? Porque, olha só, essa parte aqui já vai ser sempre igual a isso aqui, vai? Não é igual? Se é igual, eu vou pegar a parte que não é igual e igualar. Qual que é a parte que não está igual ainda? A outra, né? Derivada de grão e... Então, isso aqui está igual já, ó. Então, A gente vai isolar em cima e mudar, tá? exatamente. Eu vou pegar essa parte que está diferente com essa parte e vou fazer elas virarem iguais. Elas têm que ficar iguais para que seja uma regra do produto. Concordo comigo? Então, eu vou sair da minha EDO, sair da EDO. Saio da EDO. E vou derrotar aqui, ó. Força. Chama de estrela essa equação, tá? Estrela a virar uma regra do produto do lado esquerdo. Para que eu force esse acontecimento, então está diferente, tem que forçar a ser igual. Ou seja, gama. Eu posso tirar um mesmo de ver, tá? Gama de 2 vezes 2y, que colocando gama depende de t, não vai acrescentar em nada, tá? Tem que ser igual a gama linha y. Sim ou não? Sim? Agora eu vou jogar tudo que é gama para um lado, tudo que é y para o outro. Y se cancela, né? No fim vai ficar o seguinte: gama linha por gama, passando gama dividido. É igual a 2. Certo? Sim ou não? Agora depende da questão, né? Que eu falei na aula passada.
Ai, eu não gosto disso. Falta. Aula passada, eu coloquei assim, Ln de y derivada. Quanto dá isso? Nós derivamos o lado esquerdo, lembra de uma linha de y? Dá quanto isso aqui? É 1 sobre y vezes derivada de dentro. Diferenciação implícita. Lembra? Então, isso aqui é y' por y. Obrigado, e a gente vai usar isso. Então, y' por y é derivada de ln de y. Então, gama' por gama vai ser o quê? Exatamente. Certo? Agora, eu quero achar quem é o gama. Então, eu tenho que ir isolando até tirar gama. Para tirar a derivada, eu tenho que fazer integrar nos dois lados. Essa integral cancela a derivada, então é ln e gama. Pode integrar os dois. 2t mais 5. 2t mais 5. Para eu isolar a gama, eu tenho que tirar o ln daqui. Como que eu tiro ln? Eleva e dos dois lados. Vamos ensinar no hospital. Apliquei o e dos dois lados, cancela o e com ln, vai virar gama. Já vou colocar gama de t, porque é a resposta. Vai ficar só gama. E aqui eu vou escolher, e aqui pode ser qualquer valor de C, né? Eu preciso de uma gama de T. Vou pegar a mais fácil. C igual a 0. Então pronto. Eu tenho que a gama de T. Certo? Até aqui você entendeu? Sim ou não? Menos? Ou não? Tá. E se esse é o fator integrante, eu posso voltar lá no LDO e colocar o fator integrante. Ou seja, lá em estrela eu volto e coloco o fator integrante. Então vai ser E do C, Y' mais E do C, 2y igual a 3 e a 2. Então, quando eu descubro quem é a função auxiliar, eu coloco ela ali e voltei na minha estrela lá. Na função estrela, né? Na equação estrela. Só que, quando eu volto na equação estrela, isso daqui eu forcei ser regra do produto para poder fechar. O que eu quero dizer com isso? É uma volta da regra do produto. Se a regra do produto está aberta, então ela está nesse formato aqui, ó, pode dormir? Nesse formato? Eu escolhi um gama para que seja uma regra do produto aqui do lado. Então, eu já sei que isso aqui é uma regra do produto. Tá? Quais são as funções originais que geraram a regra do produto? Gama e y. Eu posso fechar desse jeito. Logo, isso aqui vai virar o quê? Esses dois termos vão virar o gama, que você sabe que vale quanto? Q, 2T, vezes quanto lá, ó? Vezes y'. Então, eu estou fazendo a volta da regra do produto. Então, eu forcei criar uma regra do produto para poder fechar desse jeito. Certo? E aí? A gente vai substituir isso.
tem uma chave no Y. Essa é a pergunta desde o começo. Quem é o Y? Resolva DO é acho o Y. Lembra que eu falei? Eu não sei quem é o Y. Procurando dele. Tá? Até aí alguma dúvida? Agora eu quero achar o Y, né? Essa é a pergunta. Eu vou agora ir tirando os elementos perto dele para isolar o Y. Quem eu tenho que tirar primeiro? Derivada. A derivada. Integramos os dois lados. Então, integrei a derivada, ela vai ficar só E é 2t. Como que pega isso daqui? 2t dividido por 2 mais c. Esse c não é o mesmo c que o anterior. Vou colocar aqui k, vai. Se você não achar que é o mesmo c, anteriormente vou colocar. Olha só, eu praticamente achei que é isso. Quem quer y de d, então? Esse aqui vem dividindo os dois, não vem? Vai cancelar, vai ficar então, deixa eu falar, 3e2t por 2e2t mais k e2t. Então, y de t é 3 meios mais k, a gente vem assim, ó. Agora a constante Entra, mas tem como tirar ela, não consigo tirar ela. Certo até aí ou não? Entendeu como é que você acha que tem que ter? Certo? Coloca a gama auxiliar, força virar uma regra do produto, para você poder achar quem é gama, para poder fechar a regra do produto, para poder resolver. Certo? Pode de novo. Coloca a gama na LO, força virar uma regra do produto, para você poder achar a gama, para voltar na IDO e fechar numa regra do produto, para poder resolver a IDO. Não é isso que a gente fez? Então, se a pergunta resolva, já resolvi. Essa é a solução. Se falar assim, prova real. Qual é a prova real? Y de t é realmente solução de y' mais 2y igual a 3? Essa é a prova real. Será que realmente essa y que eu achei, ela realmente satisfaz aquela equação original, a ideal original? Porque se eu errei na conta, vai dar problema, né? Aí, então, é importante você aprender a verificar se a solução que você achou realmente está certa. Para poder usar a solução, eu vou precisar usar quem? A própria y e quem mais? A derivada. Eu vou pegar essa daqui e vou derivar. Aí a constante sai. Vamos ver. Essa é a minha y. Né? Como, se eu derivar 3 meios dá quanto? 0. Se eu derivar isso daqui, a constante permanece. Derivar isso daqui é ele próprio, mas como tem esse menos 2, eu multiplico pela dentro, derivada de dentro. Não é isso? Sim. Né? Então vai dar quanto? Menos 2k e a menos 2k. Então, essa é a minha derivada de y. Agora, vou substituir. Substituindo. Na TDO. Y, E, Y. Então, substituindo a DO, vai ficar y', que é menos 2k
E a menos 2C, né? Depois vem o quê? Mais 2y. Então, mais 2 e é y. Menos. 3,5 mais. Eu ia falar a derivada dele. Então, coloca o pouco para o 3. Mais K. Ele é menos 2C. Que é igual a quanto? 3. Então, esse aqui é o. Tranquilo, tem? Vamos resolver. Discutindo. Tá. Menos 2K. E é menos 2D. É. Mais 3. Mais 2K. E é menos 2D. Igual a 3. Ele vai cancelar. Fica 3 igual a 3, verdade? Então, não certo. E aí? Difícil? Copiarei o chamadinho. Às vezes, a IDO, ela não vem sozinha. Ela vem junto com um valor inicial. Geralmente não tem igual a zero, mas poderia ser também qualquer valor, tá? Y de 1, Y de 2, por diversos. Mas em um momento tal, um momento x, ou um momento t igual a zero nesse caso, eu sei que a função vale 1. Então, quando vem essas duas informações, que é a IDO mais um valor inicial, é porque a gente quer resolver sem deixar aquele K ali, ó, na resposta final. Certo? Como que se resolve isso? Então, são PPI, né? Problema de valor inicial. É qualquer EDO, EDP junto com o valor inicial. Poderia ser valores iniciais, né? A quantidade de informações iniciais tem que ser igual à ordem da integral. Se a integral da EDO, se a EDO tem ordem 1, então eu preciso de uma informação inicial. Se eu fosse resolver uma EDO de ordem 2, eu precisaria de 2 informações iniciais. Vou fazer isso daqui a pouco, de segunda ordem. Então, eu vou assim, né? Mas, basicamente é isso. Então, estou colocando o valor inicial, 1 apenas, porque é ordem 1. Daí, como que a gente resolve o PBI? Você vai resolver a EDO inteirinha, igual a gente acabou de fazer. Eu tive cuidado de colocar a mesma EDO, porque eu não vou colocar uma nova, para resolver tudo de novo, certo? Então, mas na prática, você fazer tudo isso que a gente acabou de fazer. Então, você resolver assim, o jeitinho que está aqui, ó, você resolver, ó lá. A prova inicial ficaria, a prova real ficaria como sendo uma coisa, se você quiser fazer. Se eu não pedir na prova, você pode fazer se você quiser. Para você é bom para confirmar que você fez certo. Aí você chega na solução, que nós chamamos de solução geral. Geral por quê? Porque esse K é qualquer valor real. Você vai substituir. Agora eu vou substituir. Então, resolvendo o PBI. Então, eu vou substituir o valor inicial na solução geral. Então, pronto, ó. Essa aqui não é a solução geral?
Eu vou colocar T igual a quanto? Ó, olha a solução geral lá. T igual a quanto? 0. Então eu vou copiar exatamente o que está aqui, só que antes de eu vou colocar 0. Menos. Não confunde muito porque coloca aquele 1 ali, ó. É só o T igual a 0, tá? Mas isso tudo tem que dar 1. Vou até trocar, espera. Tá? E a minha folha de 0. Primeiro você foi só o T. Só o T. Que é o 0. Até aí tudo bem? Nesse Y de 0, eu vou colocar o que agora? 1. Elevado a 0 é 1. Então vai ficar só isso. Portanto, o K é igual a quanto? 1 menos 3 meios, que é menos 3. Se eu sei quem é K, eu vou parar aqui, não pode parar aqui. Eu queria saber qual que é a solução, estou resolvendo o PDI. Então eu volto na solução geral e coloco o K. Portanto, a solução do PDI vai ser y de t igual a 3 menos meio de e a menos 2t. Ou então, se você colocar em, a gente tem maneira de tirar a evidência, meio de 3 menos e a menos 2t. Tudo bem? Beleza, gente. Só com isso. Esse é o primeiro método. Eu vou mandar. Não, eu faço mais um se quiser, tá? Eu não entendi o que é o PDI. PDI é o quê? E aí, PDO é o valor inicial. mais. Valor inicial. Então não é só LO. Tem que também vir valor inicial. Então vai ser sempre esse Y0 igual. Não, vai ser. A senhora Ah, vai fornecer. O inicial tem que ser. Entendi. Aí, esse valor inicial vai te ajudar a tirar o K ali, ó. Da solução Então esse geral. Y0 igual a 1 é desse PDI. Esse PDI. Entendi. Então, Ficação em função. Vamos colocar uns para vocês levarem para casa para resolver.